Caminhoneiro encontrou uma menina perdida na BR-139. Ela sabia coisas terríveis. Um caminhoneiro solitário seguia a viagem pela BR-139 quando, no meio de um trecho esquecido, algo parou sua rota para sempre. À beira da estrada, uma menina coberta de poeira apareceu do nada, sem sapatos, segurando um caderno velho e olhando direto para ele. Ela não pediu ajuda. Ela apenas disse: "Eles me mandaram esperar por você." Nada na expressão dela parecia perdido. Pelo contrário, parecia que ela sabia exatamente o que estava fazendo ali. E o caminhoneiro, mesmo contra toda lógica, sentiu que precisava levá-la. Foi nesse momento que uma viagem comum virou um caminho sem volta por vilarejos que já não existiam nos mapas. Mensagem de rádio com vozes infantis, segredos enterrados nas memórias de um passado que ele tentava esquecer. Essa história vai mexer com o que você acredita sobre tempo, conexão e o que realmente significa estar perdido. Curte esse vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder o que vem por aí. O que essa menina sabia não era só terrível, era impossível. E, ainda assim, era verdade. O sol estava se escondendo atrás de uma muralha de nuvens pesadas quando o caminhoneiro engatou a quarta marcha e sentiu o velho bruto roncar com força. A BR-139 estendia-se à frente como uma língua de asfalto rachado, cercada de mato alto e postes tombados pelo tempo. Era um trecho esquecido, quase fantasma, que ele evitava sempre que podia. Mas naquela semana, por causa de um desvio numa ponte interditada, teve que seguir por ali. Ele já tinha rodado quase 600 quilômetros desde o último posto. A estrada era silêncio puro, só o vento cortando o mato e os estalos do motor aquecido. Lá dentro, o cheiro forte de café frio e óleo diesel se misturava com o ar-condicionado fraco. O rádio chiava, sem pegar sinal de estação nenhuma. O relógio marcava 17h47 quando ele viu algo no acostamento. Uma silhueta pequena, imóvel, reduziu a velocidade no reflexo. Os faróis baixos iluminaram a cena como num teatro de poeira e luz. Uma menina, de uns 9 anos, parada com um caderno nos braços, os pés descalços, os cabelos embaraçados pelo vento. Vestia uma roupa simples, suja de barro seco. Os olhos, aqueles olhos não estavam assustados. Estavam esperando. Parou o caminhão com um baque e desceu. O chão quente queimava até na bota. Aproximou-se devagar, com a mão em sinal de calma. "Ei, tá tudo bem?" perguntou, tentando controlar o aperto no peito. Ela não respondeu, apenas encarou, como se o conhecesse. "Você tá sozinha aqui? Cadê sua mãe? Cadê?" "Eles me mandaram esperar por você", interrompeu, com a voz serena demais para alguém naquela situação. O caminhoneiro parou. Aquilo gelou até a espinha. "Eles quem?" pensou, mas não perguntou. O instinto falou mais alto. Olhou ao redor. Nenhum carro, nenhuma casa, nenhum rastro de ninguém. Pegou o rádio do caminhão e tentou o sinal. Nada, nem chiado. "Tá certo, entra aí. A gente vai procurar ajuda", disse, abrindo a porta do carona. Ela subiu sem hesitar, como se já soubesse, como se já tivesse estado ali antes. Na boleia, o caminhoneiro olhou de relance para ela. Estava calma, quase serena, abraçada ao caderno. "Qual o seu nome? Onde mora?" Ela olhou para frente, depois para ele, e disse com suavidade: "Não lembro, mas eu sei onde a gente tem que ir." Um frio percorreu a espinha do caminhoneiro. Aquilo estava errado, muito errado. E, ainda assim, ele seguiu. A noite caiu pesada, como um cobertor grosso de breu. As nuvens finalmente abriram, deixando a lua aparecer por entre galhos secos. O caminhoneiro rodava sem destino certo, guiado apenas pelas indicações da menina, que apontava cruzamentos com uma certeza estranha, como se já tivesse percorrido aquela rota dezenas de vezes. "Vira aqui. Esse caminho não leva a lugar nenhum", retrucou ele. "Leva sim", disse, sem tirar os olhos da estrada. Contra o bom senso, virou. Por volta das 22 horas, chegaram a um vilarejo desbotado, com meia dúzia de casas de pau a pique, luzes amareladas, uma igrejinha que parecia ter sido esquecida por Deus pelo IBGE. Um velho cachorro latiu, mas ninguém apareceu. A menina apontou para a igreja. "Ali. O que tem ali?" "O começo.
O caminhoneiro decidiu que era hora de parar e procurar alguém. Bateu na porta da primeira casa que viu. Uma senhora idosa, curvada e com lenço na cabeça, abriu com desconfiança. Boa noite, desculpa a hora. Achei essa menina na estrada. Disse conhece o lugar. A mulher olhou para a menina. Parou. Seu rosto perdeu a cor. Não pode ser. Conhece ela? A senhora fez o sinal da cruz e recuou. Ela já esteve aqui. Há muito tempo. Como assim? Quando? A mulher hesitou. Abaixou a voz. 40 anos atrás. O caminhoneiro riu, nervoso. Pensou que fosse trote, confusão. Mas a mulher falava sério. Contou que, décadas atrás, uma menina igualzinha apareceu ali e desapareceu misteriosamente sem deixar rastro. Alguns diziam que era milagre, outros, maldição. A menina continuava em silêncio, apenas abraçando o caderno com mais força. Mais tarde, sozinho com a menina dentro do caminhão, ele não conseguiu dormir. Olhava para ela, dormindo encolhida no banco do carona, como se aquele fosse o único lugar seguro do mundo. Folheou o caderno devagar. Estava cheio de rabiscos, símbolos estranhos, mapas desenhados à mão. Uma estrada sinuosa cercada de árvores secas, exatamente como a BR-139. Em uma das páginas, viu algo que o paralisou. Era o desenho de um posto de gasolina abandonado. O mesmo que ele passará naquele mesmo dia, perto das 15 horas. Só que o desenho tinha uma data escrita no canto, 15 de agosto de 1993. Exatamente 32 anos antes. Ele fechou o caderno devagar. Sentiu o suor frio escorrer pelas costas. O caminhão parecia respirar com ele, rangendo levemente. Nada mais fazia sentido. E mesmo assim, ele sabia. Não podia deixá-la sozinha. Quem é você, menina? Sussurrou. Ela abriu os olhos, devagar. Eu sou o que você deixou para trás. O silêncio engoliu a cabine. E ali, naquele instante, o caminhoneiro entendeu que aquela viagem seria a mais importante da sua vida. O dia amanheceu denso. O caminhoneiro acordou antes do sol, com os olhos ardendo e o corpo pesado, como se tivesse carregado tonelada de cimento durante a noite. A menina ainda dormia, enrolada no casaco que ele tinha deixado sobre ela. O silêncio da madrugada dava lugar ao canto distante dos galos e ao som de um sino enferrujado que tilintava na capela esquecida. Ele desceu da boleia com cuidado. O vilarejo parecia mais deserto ainda à luz do dia. Até a batida das ruas formava rachaduras finas, como veia de um lugar que respirava muito pouco. Foi até o poço no centro da praça, molhou o rosto com a água morna e sentiu os olhos da menina nas costas antes mesmo de se virar. Sonhou com ela? Perguntou a garota, baixinho. Ele se virou devagar. Sonhei. Como você sabe? Eu também sonhei. Mas no meu sonho, ela chorava. O caminhoneiro sentiu nó apertar no peito. Ela quem? A menina não respondeu. Voltou a abraçar o caderno. O velho caderno. Agora, ele sabia que aquilo não era só um objeto. Era uma âncora. Um mapa de lembranças, visões e verdades escondidas. Eles seguiram viagem depois de um café amargo servido por um senhor calado que morava na última casa da rua. Nenhum morador quis conversar. Alguns fecharam as janelas. Outros apenas olhavam de longe, murmurando rezas antigas. Que lugar foi esse, afinal? Perguntou o caminhoneiro, já de volta à BR-139. Foi onde começou, respondeu a menina. Mas ainda não é onde termina. A estrada parecia diferente agora, mais estreita, como se o mato tivesse avançado sobre o asfalto durante a noite. Árvores retorcidas formavam túneis de sombra, e o céu, mesmo ao meio-dia, estava nublado, esbranquiçado. O rádio do caminhão ainda chiava, mas agora emitia um som sutil, rítmico, como um canto de ninar cortado por ruídos metálicos. Esse som, murmurou ele. É pra gente não esquecer, disse a menina. O caminhoneiro decidiu que precisava de respostas. Parou em um posto mais adiante, já em outro estado, perto de um vilarejo chamado Barreiras do Norte. Lá, encontrou João do rádio, um velho conhecido da estrada, ex-caminhoneiro que agora morava nos fundos do posto, cuidando de caminhões velhos, colecionando rádios antigos. Eita, não acredito que você passou por lá.
A BR-139, mas aquela parte está praticamente engolida pelo mato, disse João, ao ouvir parte da história. O caminhoneiro não contou tudo, só que encontrou uma menina que parecia conhecer a região mesmo sem lembrar de onde era. João acendeu um cigarro e olhou fixamente para o rádio em sua bancada. Tem coisa que não se explica, mas se escuta. E eu tô ouvindo uma frequência há meses. Uma voz de criança falando coisas que ninguém devia saber. O caminhoneiro gelou. O que ela fala? João girou os botões. Um chiado preencheu o ar. E então, uma voz infantil, fraca, quase como um sussurro. Eu tô esperando na estrada onde tudo parou. Eu tô esperando. Ele vai voltar. Isso toca toda semana. Sempre nesse horário, murmurou João. E o mais louco é que essa voz aí é igualzinha a dela. A da menina, João assentiu com a cabeça. Igual. O caminhoneiro voltou ao caminhão, confuso, perturbado. A menina estava folheando o caderno de novo. Parou em uma página onde havia o desenho de uma estrada quebrada ao meio, com palavras escritas em letras tremidas. Sertão do Brejo Fundo. Caminho fechado. Tempo aberto. Isso existe? Perguntou ele. Já existiu, disse ela. Agora só aparece quando precisa. Ele decidiu seguir o traçado do caderno. Por mais absurdo que fosse, tudo até ali estava se confirmando. Estradas, vilarejos, pessoas. Nada parecia coincidência. Na semana seguinte, após dias rodando por trechos ermos, enfrentando chuvas pesadas, atolamentos de desconfiança de outros caminhoneiros que diziam que ele estava mexendo com coisa errada, o caminhoneiro e a menina chegaram a uma região chamada Sertão do Brejo Fundo. No mapa digital, o local aparecia apenas como uma mancha verde sem nome. Mas ali, no meio daquele matagal fechado, havia uma entrada de terra com uma placa tombada, coberta por musgo e ferrugem. É aqui, disse ela, como se tivesse voltado para casa. Ele engatou a marcha reduzida e entrou na trilha estreita. O caminhão balançava, os galhos batiam nos retrovisores e o cheiro de terra molhada misturava-se com o cheiro de óleo queimado. No fim da trilha, uma clareira. E no centro, uma antiga construção de madeira com símbolos desenhados nas paredes, exatamente como os do caderno. Era um tipo de escola ou talvez um orfanato, totalmente abandonado, mas limpo, como se alguém cuidasse dali, ainda que ninguém estivesse por perto. A menina desceu sem dizer uma palavra. Tocou a porta e esta se abriu sozinha. Lá dentro, uma lousa com letras apagadas, mesas de criança, livros empoeirados e, no fundo da sala, um mural com fotos antigas. Fotos que pareciam esquecidas no tempo. Ele se aproximou, hesitante, e então, viu, entre as fotos, havia uma imagem em preto e branco. Um grupo de crianças. E no meio delas, a menina, idêntica, o mesmo rosto, os mesmos olhos. Isso é impossível. A menina tocou a foto e uma lágrima escorreu. Eu morava aqui, mas não lembro dos dias, só das pessoas. Como você ainda tem essa aparência? Ela respirou fundo. Eu não fiquei no tempo. Fiquei nas memórias, presa nelas, até alguém voltar. Voltar de onde? De dentro, do que fugiu. O caminhoneiro caiu em silêncio. Sentou-se num dos bancos pequenos e deixou a cabeça pesar. Tudo aquilo despertava algo dentro dele. Uma dor esquecida, uma culpa antiga. Ele tirou a carteira do bolso. Lá, uma foto amassada da filha que ele não via havia anos. Pequena, com trancinhas, sorrindo para ele num domingo distante. A menina olhou a foto. Ela ainda lembra de você. Você sabe disso? Sinto. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Pela primeira vez em semanas, o sol rompia as nuvens com força. A estrada, antes escondida, agora parecia mais larga, e a trilha de terra se tornava mais firme. A gente não precisa mais procurar, disse a menina. E agora, ela sorriu pela primeira vez. Agora você me leva para onde pertence. E talvez reencontre o que perdeu. O caminhão seguia firme pela estrada de terra, balançando suavemente entre as ondulações deixadas pela última chuva. O sol agora batia de frente, alaranjado e forte, como se quisesse acordar tudo que havia dormido por tempo demais.
O caminhoneiro mantinha as duas mãos firmes no volante, os olhos na estrada, mas a mente girava em círculos. A menina dormia novamente no banco do carona, abraçada ao caderno, aquele caderno velho que parecia saber mais sobre o passado dele do que ele mesmo. A imagem da foto ainda queimava nos pensamentos dele. Ela estava lá, na parede da antiga escola, entre crianças de outra época, idêntica, intocada pelo tempo. Ele não sabia mais o que era realidade e o que era lembrança. Só sabia que, de algum modo, tudo aquilo estava mexendo com uma parte esquecida dele. Uma parte que ele sempre evitou encarar. A filha. Fazia mais de 8 anos que não via a menina. Depois da separação, tentaram manter contato, mas as estradas sempre falavam mais alto. Ele se afastou por covardia. E com o tempo, o silêncio virou abismo. Agora, aquela menina estranha, que parecia carregar o mundo dentro de si, vinha resgatar algo que ele já dava como perdido. Naquela tarde, pararam em um pequeno povoado chamado Laje da Serra, um lugar espremido entre morros secos e pedras grandes como casas. O caminhoneiro precisava abastecer, revisar os pneus e, acima de tudo, respirar. A menina desceu do caminhão com passos leves, como se soubesse exatamente onde estava. Os moradores do vilarejo olhavam com curiosidade, mas não com medo, como no outro vilarejo. Era como se reconhecessem algo nela, mesmo sem palavras. Enquanto esperava o abastecimento, o caminhoneiro entrou na lanchonete do posto. O ar ali dentro era quente, cheirando a café passado e pão de milho. Um rádio de pilha tocava ao fundo, com a voz grave de um locutor local falando sobre previsão do tempo e a festa de São Cosme e Damião que se aproximava. De repente, a música parou. Um chiado preencheu o ar. E então, a mesma voz infantil que ele ouvirá com João do rádio apareceu de novo. O caminhão do homem bom chegou. Eu lembro do cheiro da estrada. Ele vai achar o que deixou no retrato, mas tem que passar pela água primeiro. O locutor voltou ao ar como se nada tivesse acontecido. O caminhoneiro ficou imóvel, com a xícara de café tremendo na mão. Você também ouviu isso? Perguntou ao atendente. O rapaz, confuso, olhou o rádio. O quê? Não, só estava tocando moda antiga aqui. Por quê? O caminhoneiro não respondeu. Saiu dali sem tomar o café. O rádio, o caderno, os desenhos, a estrada, tudo estava interligado de uma forma que ele ainda não entendia. Lá fora, encontrou a menina olhando para uma fonte seca no centro da praça. Era antiga, de pedra escurecida pelo tempo. Ela passou os dedos sobre as bordas e disse: aqui era cheio d'água. E eu ficava sentada ali, molhando os pés. Você já esteve aqui também? Ela assentiu com a cabeça. Em outro tempo, quando tudo ainda era claro. E agora, ela olhou para ele, séria. Agora é você quem precisa lembrar. Eles seguiram viagem com o tanque cheio e o silêncio entre eles. O rádio do caminhão voltou a funcionar por conta própria, mas não sintonizava nenhuma estação conhecida. Apenas uma melodia simples, como uma cantiga infantil tocada em flauta, repetia em loop. O caminhoneiro tentou desligar. Nada acontecia. Tentou mudar de estação. Continuava o mesmo som. A menina cantarolava baixinho a melodia, como se já soubesse de cor. Essa música, de onde você conhece, ela toca quando alguém está perto de se lembrar. Lembrar do quê? Do que deixou no caminho. Ele ficou em silêncio. Apertou o volante com força. O cheiro da estrada parecia diferente agora. Não era só poeira e diesel. Havia o cheiro de coisa antiga, de lugar fechado por muito tempo. Naquela noite, dormiram num acostamento largo perto de um mirante. A estrada era silenciosa, quase sagrada. O céu estava limpo, coberto de estrelas, e o barulho dos grilos era o único som além da respiração dos dois. Ele sonhou com a filha. Ela estava sentada no sofá da antiga casa, com as trancinhas presas por lacinhos azuis. Ela dizia: papai, volta para casa. A gente ainda está esperando. Mas o rosto dela mudava. Virava da menina no caminhão, que olhava direto para ele e dizia: você precisa se perdoar primeiro. Acordou suado, ofegante, o coração batendo acelerado. Olhou para o lado. A menina dormia tranquila, como se fosse parte do próprio caminhão. Na manhã seguinte, chegaram a um trecho onde a BR-139 parecia evaporar.
O GPS não funcionava mais. O celular estava sem sinal, mas a menina continuava indicando o caminho como se tivesse uma bússola no peito. Passaram por uma capela de beira de estrada, onde uma senhora sentada no banco de madeira os observava. O caminhoneiro parou por instinto. A mulher se aproximou, segurando um terço de madeira. Esse caminhão já passou por aqui antes, disse, sem hesitar. Não, essa é minha primeira vez nesse trecho. Não estou falando do seu caminhão. Estou falando de você e do que carrega. Ele franziu o senho. A menina, a senhora fez o sinal da cruz. Ela é como o vento velho, sopra quando precisa acordar quem dorme acordado. A senhora conhece? Conheço o que ela representa. E o que seria? Ela olhou nos olhos dele. Sua estrada de volta. Depois da capela, seguiram até um ponto onde o caminhão não conseguia mais passar. A estrada estava coberta por galhos grossos e pedras caídas. Um velho carro tombado servia de barreira. A menina apontou. É aqui que a gente vai a pé. Mas não tem nada aí. É só mato e pedra. Tem. Só que ainda não dá para ver. Relutante, ele desceu com ela. Andaram por quase uma hora entre trilhas escondidas, até chegarem a uma clareira com um pequeno riacho de água cristalina. Ali, no meio do nada, havia um banco de praça, e sobre ele, um envelope. Ele se aproximou, desconfiado. Pegou o envelope. Estava endereçado a ele, com o nome completo. A letra era familiar. Abriu com mãos trêmulas. Lá dentro, uma carta da filha. Pai, se um dia você ler isso, é porque finalmente deixou a estrada te guiar de novo. Eu sonhei com você, muitas vezes. Com você, uma menina com olhos de saudade. Se ela te encontrar, escuta. E se lembrar, volta. O caminhoneiro sentou-se ali mesmo, desabando. As lágrimas escorriam sem resistência. A menina sentou ao lado e, pela primeira vez, colocou a mão sobre a dele. Agora você pode seguir. Ele a olhou, sem saber o que dizer, mas sabia o que fazer. O caminhoneiro não sabia quanto tempo ficou sentado naquele banco de concreto, o envelope da filha nas mãos e a menina ao lado em silêncio. O mundo parecia ter parado. O som da água correndo no riacho era calmo, mas dentro dele tudo era turbulência. Lágrimas continuavam a cair, e ele nem se importava mais em limpá-las. A carta não era longa, mas trazia um peso que nenhuma carga da estrada jamais tivera. Era o reencontro com uma parte dele que tinha sido esquecida, soterrada sob anos de poeira, promessas quebradas e quilometragens infindas. A menina observava, serena. Não dizia nada, mas sua presença era como um fio de ligação entre dois mundos, o da dor passada e o da possibilidade de recomeço. Eu nem sabia que ela ainda pensava em mim, disse o caminhoneiro, finalmente rompendo o silêncio. Ela pensava todos os dias. E ainda pensa. Como você sabe disso? A menina olhou para o céu, como se escutasse algo que ele não podia ouvir. Porque eu escuto o que não é dito, as coisas que ficam no silêncio. Ele engoliu em seco. Era como se a menina fosse feita daquilo, silêncios cheios de significados. Voltaram para o caminhão no fim da tarde. A estrada agora parecia mais clara, ainda coberta de mato, pedras e barro, mas algo no ar havia mudado. Ele sentia como se, finalmente, estivesse se movendo na direção certa, não no sentido geográfico, mas dentro dele. Ao retomar o volante, ligou o motor e o rádio, como sempre, funcionou por vontade própria. Mas dessa vez não veio música, nem chiado. Apenas a voz da filha, ainda pequena, gravada em fita há muitos anos. Ele reconheceu na hora. Papai, quando você voltar, a gente pode brincar de estrada invisível de novo. Ele se lembrou da brincadeira. Era um jogo bobo que eles inventaram quando ela era criança. Colocavam um tapete no chão e fingiam que era uma estrada mágica que levava a qualquer lugar. Ela dizia que queria ir onde o tempo espera. Naquela época, ele ria. Achava coisa de criança. Mas agora, com a menina ao seu lado e a estrada abrindo caminho por conta própria, tudo fazia sentido. A estrada invisível existia. Rodaram mais 2 dias, sem mapa, sem sinal de telefone, sem cidade por perto. Apenas paisagem que pareciam ter parado no tempo. Campos secos, árvores com galhos retorcidos como braços esticados ao céu e estradas cobertas de musgo.
Dormiam na boleia, com o motor desligado e o céu estrelado como teto. Comiam o que conseguiam encontrar em pequenos mercados ou casas isoladas. Num desses dias, pararam em uma vendinha de beira de estrada, onde uma senhora vendia pão de queijo e cuscuz com leite. A mulher olhou para a menina e sorriu, como quem reconhece um velho amigo. "Você voltou", disse, e a menina apenas sorriu em resposta. O caminhoneiro, intrigado, perguntou: "A senhora conhece ela?" "Não com esses olhos, mas com o coração. Eu já sonhei com ela, muitas vezes, e sempre que sonhava, acordava com vontade de consertar algo." Ele não respondeu, apenas agradeceu a comida e seguiu viagem com o coração mais leve e a cabeça ainda cheia de perguntas. Certa noite, pararam próximo de um desfiladeiro. O céu estava limpo e o ar era tão fresco que chegava a doer nos pulmões. A menina desceu do caminhão e caminhou até a beira da encosta. O caminhoneiro a seguiu, cauteloso. "Aqui termina uma estrada", disse ela. "Qual?" "Aquela que você evitou por tanto tempo." Ele olhou para baixo. Não havia nada além de pedras e vegetação. Mas a sensação era clara. Aquele lugar tinha história. "Foi aqui que tudo parou, não foi?" Ela assentiu. "Aqui você decidiu esquecer." O caminhoneiro fechou os olhos. De repente, as memórias vieram como um vendaval. A última vez que viu a filha, ainda pequena, acenando da varanda, a discussão com a ex-mulher, a promessa de voltar que nunca se cumpriu. E então, o silêncio, os anos vazios, a solidão das estradas. "Eu achei que estava protegendo ela", murmurou. "Me afastando, achei que era o certo, que era melhor ela crescer sem me ver errando." A menina se virou para ele, e pela primeira vez, sua voz saiu embargada. "Mas o que ela mais queria era que você errasse ao lado dela." Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer coisa dita até ali. Ele caiu de joelhos, vencido, e chorou de novo. Chorou tudo que não teve coragem de sentir por anos. A menina se aproximou e o abraçou, pequena, mas firme, como se segurasse o mundo. Na manhã seguinte, a estrada parecia nova. Literalmente, o asfalto, antes esfarelado, agora estava liso, pintado, limpo. As árvores pareciam menos ameaçadoras, o céu mais azul. "O que está acontecendo?" perguntou ele, surpreso. "Agora você pode ver", disse ela. "Ver o quê?" "O que sempre esteve aqui, mas você não deixava aparecer." A viagem seguiu por horas tranquilas, até avistarem um antigo posto desativado. Era o mesmo que aparecia no caderno com a data de 1993. Mas agora não estava mais abandonado. Estava limpo, com luzes fracas acesas e uma mulher sentada na varanda. O caminhoneiro freou devagar. Sentiu algo se mover dentro do peito. Desceu do caminhão e caminhou até a mulher. Quando ela levantou o rosto, o ar escapou dos pulmões dele. Clara era ela, sua ex-mulher, mais velha, com os cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos firmes. Ela se levantou lentamente. "Eu sabia que um dia você ia passar por aqui", disse. "Como?" Ela sorriu, triste e bonita. "Por que ela disse que te encontrou?" A menina, Clara, olhou para a garotinha que descia do caminhão e caminhava até os dois. "Não, a nossa filha." O caminhoneiro congelou. "Ela está aqui?" Clara assentiu. "Na casa ali atrás." "Ela está esperando faz muito tempo. Ela acreditava que você ia lembrar. E eu também." Ele cambaleou, emocionado, sem saber se ria ou chorava. A menina parou ao lado dele. "Agora você pode ir sozinho." "E você?" Ela apenas sorriu. "Eu vou voltar para onde pertenço. Meu tempo aqui acabou." "Mas quem é você?" Ela olhou nos olhos dele e disse, com a voz doce e firme: "Eu sou a parte sua que nunca deixou de acreditar." Ele a abraçou pela última vez. E então, ela se virou, caminhando em direção ao posto que já não existia. Em segundos, desapareceu no ar, como uma lembrança boa que volta para onde nasceu. Na casa simples atrás do posto, ele reencontrou a filha, agora adulta, emocionada, com os olhos marejados e os braços abertos. O abraço foi longo, silencioso, cheio de tudo que não foi dito por tantos anos. E ali, naquela casa no meio de lugar nenhum, o caminhoneiro reencontrou mais do que a filha.
Reencontrou a si mesmo. O abraço entre pai e filha durou o tempo necessário para cicatrizar feridas que não se veem. Não houve palavras no início. Só o calor dos corpos, o aperto dos braços e as lágrimas que escorriam como se tivessem ficado represadas por anos. Ali, no meio da estrada esquecida, dois corações se reconheceram depois de muito tempo. Quando se separaram, ela ainda segurava as mãos do pai com firmeza. Os olhos tinham aquele brilho difícil de descrever, um misto de saudade, amor e espanto. Eu sonhei tanto com esse momento, disse ela. Eu nem sei por onde começar. Não precisa começar. Só fica. Ele assentiu e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não precisava correr, fugir ou dirigir por horas tentando deixar o passado no retrovisor. Dentro da casa simples, ela preparou um café forte e abriu o velho baú onde guardava lembranças. Lá estavam fotos antigas, bilhetes, desenhos infantis que ele nunca chegou a ver. Tudo aquilo que ele tinha perdido por estar sempre na estrada. Eu guardei tudo, mesmo quando achei que você não ia mais voltar, disse ela, sorrindo com ternura. O caminhoneiro, emocionado, observava cada detalhe. Havia uma boneca com o nome dele escrito no braço, um porta-retrato com uma foto dos dois na beira de uma cachoeira e uma fita cassete onde ele havia gravado histórias para ela dormir quando viajava por semanas. Você ainda escuta? Perguntou ele. Quase toda noite. Ele sorriu, envergonhado. Aquela minha voz era esquisita. Era a mais bonita do mundo, respondeu ela. Passaram o resto do dia juntos, rindo, lembrando, conversando como se quisessem recuperar o tempo com palavras. E, de certa forma, conseguiram. O tempo, ali, parecia se dobrar para caber em um só lugar. Era como se aquele pedaço da BR-139 tivesse sido tirado do mundo e preservado para que histórias assim pudessem terminar bem. À noite, sentaram-se na varanda da casa. O céu estava limpo, repleto de estrelas. O silêncio da estrada era um abraço morno. A filha trouxe uma caixa de madeira. Encontrei isso há uns anos. Deixaram aqui no portão. Estava endereçado a você, disse, entregando a caixa ao pai. Ele abriu. Dentro havia um rádio antigo de caminhão, igual ao que tinha em seu primeiro veículo, nos anos 90. E junto, um bilhete. Algumas estradas não se dirigem. Elas se sentem. A verdadeira direção mora no que você tem coragem de enfrentar. O caminhoneiro leu o bilhete várias vezes. E então, sem saber por quê, sorriu. Foi ela que deixou isso. A menina? Não sei, respondeu a filha. Mas, de algum jeito, acho que sim. Nos dias seguintes, ele ficou por ali. Ajudava com a horta, consertava a cerca, reformava a varanda. Redescobriu o prazer de acordar sem pressa, tomar café com pão de milho, ouvir o rádio sem se preocupar com o destino. Mas algo ainda inquietava seu coração. A menina, desde que desaparecera, ele não teve mais sinal dela. E, de algum modo, sentia que ela ainda precisava dele. Na manhã do quinto dia, ao caminhar pela estrada próxima, encontrou no chão uma folha do velho caderno. Era a última página. Nela, havia um desenho, o caminhão dele estacionado diante de uma bifurcação. À esquerda, uma estrada asfaltada e iluminada. À direita, um caminho de terra, tortuoso, mas com flores crescendo nas laterais. Abaixo do desenho, as palavras: se quiser encontrar o tempo, vá pelo caminho que ninguém pega. Ele entendeu. A estrada não havia acabado. Ela só tinha feito uma pausa para que ele pudesse reencontrar o que mais importava. Despedir-se da filha foi difícil. Ela queria que ele ficasse mais. Eu só vou até onde precisa. Prometo voltar, disse ele. E se o tempo puxar você de novo? Dessa vez, eu sei o caminho de volta. Ela o abraçou forte. Eu acredito em você. Ele subiu no caminhão com os olhos marejados, o coração mais leve, mas cheio de propósito. No painel, colocou o bilhete da filha junto com a fita cassete que ela lhe devolvera. E então seguiu viagem pela BR-139, agora em sentido oposto. Pela primeira vez, não para fugir, mas para entender. A estrada que a menina desenhara não estava no mapa, mas os pneus sabiam onde seguir. Depois de cruzar um trecho esquecido pelo departamento de transporte, onde o mato tomava conta das placas e as pontes pareciam feitas de arame, ele chegou a uma pequena ponte de madeira.
Ali, um garoto acenava para ele com uma vara de pescar na mão. Por aqui não passa caminhão grande, moço, disse o menino. Tem outro caminho? Tem não, só indo a pé. O caminhoneiro estacionou no acostamento de terra, desceu e pegou o velho caderno. Tinha a sensação de que aquela era a última parada. Caminhou por quase 2 horas entre trilhas apertadas, árvores densas e o som de pássaros que ele nunca ouvirá. O cheiro de terra molhada era intenso. E então chegou. Uma casa antiga, coberta de eras, no meio do nada. No jardim, uma pequena fonte de água borbulhava. Sentada ao lado dela, a menina. Você voltou, disse ela, sem se virar. Eu disse que voltaria. Ela se levantou devagar, com o mesmo caderno nas mãos. Agora você pode ouvir. Ouvir o quê? Ela apontou para o caminhoneiro. Ele, confuso, levou a mão ao bolso onde estava a fita cassete. Pegou o rádio antigo da caixa de madeira e ligou. O som que saiu não foi música. Era: quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora pra história. Voz dele, gravada muitos anos atrás, contando uma história para a filha. Então, o caminhoneiro chegou ao fim da estrada e viu que ela não levava lugar nenhum, porque a estrada não era um lugar, era uma lembrança. E a lembrança, se a gente cuidar, vira casa. A menina sorriu. Agora você se lembra? Ele fechou os olhos, respirou fundo, e naquele instante, tudo se encaixou. A menina era a memória que ele não podia perder. Era a saudade que tomou forma para guiá-lo. Era a estrada invisível que a filha inventara na infância, o lugar onde o tempo espera. Eu precisava te esquecer para poder me lembrar, disse ele. Sim, e agora que se lembra, pode me deixar. Você vai sumir? Eu vou voltar para dentro do que você é. Ela se aproximou, colocou o caderno nas mãos dele e tocou seu peito com delicadeza. Agora você tem estrada por dentro. Não precisa mais fugir. Ele segurou as mãos dela com carinho. Obrigado, eu que agradeço, por ter voltado. Ela sorriu e então começou a caminhar em direção à fonte. À medida que se afastava, ia ficando mais translúcida, como neblina ao sol, até desaparecer completamente. O caminhoneiro voltou para o caminhão em silêncio. Ligou o motor, colocou a fita cassete e ouviu novamente sua própria voz contando histórias para a filha. Histórias que ele mesmo havia esquecido, mas que agora tinham voltado para guiá-lo. A estrada agora era familiar. Mesmo sem placas, mesmo sem destino certo, ele sabia onde queria chegar. Em casa. E também sabia o que era casa agora. Era onde o amor esperava sem pressa. Chegou à casa da filha no entardecer. Ela estava na varanda, esperando, com um café quente e 2 pães de queijo. Você voltou rápido, disse ela. Quando a gente sabe para onde vai, tudo fica mais perto. Ela sorriu, segurou a mão dele e o puxou para dentro. Naquele dia, não falaram sobre o que ele viu, nem sobre a menina. Falaram sobre filmes antigos, sobre a infância dela, sobre as coisas boas que lembravam. A menina que o guiou agora vivia dentro dessas lembranças, viva e serena, como parte de tudo que o caminhoneiro reconstruiu. E ali, naquele lugar que antes era silêncio, agora havia história. A estrada invisível finalmente tinha levado ao destino certo. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas da casa simples onde o caminhoneiro agora passava mais tempo do que imaginara possível. O cheiro do café recém-passado e do pão de milho quente preencheu o ar, trazendo conforto ao ambiente. Ele se sentia mais sereno, embora uma inquietação ainda residisse em seu peito. A estrada era parte dele, e seu destino continuava a pulsar no horizonte. Sua filha, sorridente, ajeitava o quintal enquanto ele observava. Um sentimento de gratidão o envolvia. Cada detalhe daquele lugar parecia cheio de significado. As flores no jardim, o velho rádio que ele sintonizava com cuidado, os livros de poesias e histórias espalhados pela estante. A vida dali parecia feita para desacelerar, para sentir o tempo com mais intensidade. Você vai ficar aqui por quanto tempo? Ela perguntou, aproximando-se com uma cesta de frutas. O tempo que for preciso, respondeu ele, pegando uma maçã.
Ainda sinto que a estrada chama, mas também sei que posso escolher o momento de partir. Ela sorriu, sabendo o peso daquilo. O caminhoneiro não era alguém feito para se acomodar, mas agora parecia entender que o caminho não precisava ser solitário. Enquanto isso, na cidade vizinha, uma figura misteriosa observava as movimentações na estrada. Um homem com traços fechados, olhos atentos, anotava cada detalhe em um caderno surrado. Ele parecia conhecer a história que ali se desenrolava, sabia das estradas invisíveis, das histórias que poucos ousavam contar. Mas o que motivava seu interesse era apenas curiosidade ou havia algo mais profundo. De volta à casa, o caminhoneiro começou a receber mensagens inesperadas, cartas deixadas em sua porta, telefonemas de voz que pareciam distantes, mas tinham um tom familiar. Em todas elas, havia pistas sutis, como se alguém quisesse que ele não esquecesse sua jornada, que não desistisse da busca pelo que a menina representava. Numa dessas noites, a filha mostrou-lhe uma carta que havia encontrado escondida na caixa de ferramentas do caminhão. Era um bilhete antigo, escrito pela mãe dela. O amor verdadeiro é a estrada que nunca acaba, mesmo quando se perde o caminho. O caminhoneiro sentiu uma emoção profunda. As palavras, tão simples, traziam consolo e uma força que ele não sabia que precisava. Naquele mesmo período, ele enfrentou obstáculos que testaram sua paciência e determinação. O caminhão, que até então fora seu fiel companheiro, começou a apresentar problemas inesperados. O motor falhava, as luzes piscavam, e em uma noite fria, quase ficou parado no meio de uma estrada deserta. Foram momentos difíceis, pois o caminhoneiro sabia que aquele veículo representava mais do que um meio de transporte. Era um elo com sua história e sua liberdade. Com a ajuda da filha e de um mecânico local, ele conseguiu realizar os reparos necessários. Mas o incidente o fez refletir sobre a fragilidade das coisas e a necessidade de cuidar do que se ama, mesmo quando se está acostumado a seguir adiante. Paralelamente, a relação entre pai e filha foi se fortalecendo. Eles conversavam sobre o passado, compartilhavam lembranças e aprendiam a entender as cicatrizes um do outro. A filha revelou seus medos e inseguranças e ele se permitiu mostrar sua vulnerabilidade, algo que sempre evitou. Numa tarde chuvosa, sentado na varanda, a filha falou sobre seus planos de deixar a cidade para estudar numa universidade distante. O caminhoneiro sentiu um misto de orgulho e tristeza. Era o ciclo natural da vida, e ele sabia que precisava apoiá-la, mesmo que isso significasse vê-la partir. "Você vai voltar?" ela perguntou, hesitante. "Sempre", respondeu ele, com um sorriso. Enquanto a filha planejava seu futuro, o caminhoneiro começou a refletir sobre seu próprio caminho. Ele sentia que a estrada ainda tinha surpresas reservadas e que sua jornada não estava completa. Certa manhã, recebeu a visita de um velho amigo da estrada, que trazia notícias, uma proposta inesperada. Uma rota nova, menos conhecida, mas cheia de histórias e encontros que poderiam mudar sua visão do mundo. Essa oportunidade despertou nele a velha paixão pela aventura e pelo desconhecido, mas também trouxe o dilema de deixar para trás o lugar que começava a chamar de lar. Durante essa fase, a menina misteriosa voltou a aparecer em seus sonhos, guiando por trilhas que ele ainda não conhecia, mostrando-lhe símbolos e lembranças que ele precisava entender para seguir adiante. Esses sonhos eram vívidos e sensoriais. O cheiro da terra molhada, o som das folhas ao vento, o toque suave da mão dela em seu braço. Eram mensagens que lhe indicavam que a jornada interna era tão importante quanto a externa. Com o passar das semanas, o caminhoneiro percebeu que sua verdadeira missão era encontrar o equilíbrio entre a estrada e o lar, entre o passado que precisava ser resgatado e o futuro que precisava ser construído. Ele sabia que isso exigiria sacrifícios, que algumas batalhas internas precisariam ser enfrentadas e que o preço da reconciliação poderia ser alto. Mas estava pronto. O sol mal despontava no horizonte quando o caminhoneiro acordou naquela manhã que prometia ser decisiva. O ar fresco da madrugada ainda carregava o perfume das flores do jardim, misturado ao aroma forte do café recém-passado que sua filha já preparava. Ele sabia que aquele dia traria escolhas importantes, não só para sua vida, mas para o futuro daquela estrada que parecia pulsar junto com seu coração. Sentado à mesa da cozinha, com o olhar perdido na janela, ele refletia sobre as cartas misteriosas que ainda chegavam, os sonhos vívidos que o visitavam e o convite do velho amigo para a nova rota.
Tudo parecia convergir para um ponto onde passado e presente se encontrariam e onde ele teria que decidir quem realmente era. A filha entrou na cozinha, sorrindo com a naturalidade de quem sabe que o mundo, mesmo com suas dificuldades, pode ser gentil. "Está pensando no que vai fazer?" perguntou ela, servindo um prato de pão de queijo. "Mais do que isso", respondeu ele, pegando um gole do café. "Estou tentando entender qual caminho faz mais sentido agora." Ela sentou-se ao seu lado, pegando sua mão com delicadeza. "Você sabe que a estrada vai estar aqui, não importa o que escolher." Ele assentiu, sentindo o calor daquele toque, da confiança silenciosa que ela depositava nele. Algumas horas depois, enquanto arrumava suas coisas para a viagem pela nova rota, o caminhoneiro recebeu uma visita inesperada. Era o homem misterioso que vinha anotando tudo há semanas. Ele chegou com um sorriso discreto, uma expressão que misturava respeito e curiosidade. "Sei que talvez isso soe estranho", começou o homem, tirando do bolso um pequeno mapa, "mas quero ajudar você a entender o que está acontecendo." O caminhoneiro olhou para o mapa, que mostrava trilhas antigas, caminhos esquecidos e pontos onde, segundo o homem, o tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo. "Como sabe disso?" perguntou ele, intrigado. "Aprendi a ouvir a estrada. E você, por algum motivo, tem algo especial que faz as coisas acontecerem." A conversa despertou nele uma mistura de esperança e apreensão. Talvez, afinal, aquela jornada fosse muito maior do que imaginara. Nos dias seguintes, o caminhoneiro e o homem misterioso exploraram juntos a nova rota. Era uma viagem cheia de desafios. Estrada de terra batida, pontes frágeis, encontros com moradores locais que ofereciam histórias e dicas preciosas. Cada parada trazia uma lição, um teste, um momento de reflexão. Num desses encontros, uma senhora idosa lhes contou sobre uma lenda local, a estrada que liga o passado ao presente, onde as pessoas podem se reencontrar com suas próprias memórias para seguir em frente. "A estrada do tempo", disse ela, com um sorriso sábio, "não é para quem tem pressa." Enquanto isso, a filha do caminhoneiro começava a se preparar para sua mudança à universidade. O clima na casa estava repleto de emoções contraditórias: orgulho, saudade, medo do desconhecido. O caminhoneiro se esforçava para ser forte para ela, mas sabia que precisaria também cuidar de suas próprias feridas. Numa noite, enquanto conversavam sobre o futuro, ela perguntou: "Você acha que vai conseguir ficar?" Ele hesitou, mas respondeu com sinceridade: "Estou tentando, aprendendo a viver o hoje, não só correr atrás do amanhã." No meio dessa jornada, a menina que ele encontrou na BR-139 apareceu mais uma vez em seus sonhos. Desta vez, ela o guiou por uma trilha coberta por folhas douradas, iluminada por um sol suave. Ela falou, dessa vez com voz clara e firme: "O caminho não é sempre fácil, mas é seu. Confie no que está dentro de você." Ao despertar, o caminhoneiro sentiu uma paz que há muito não sentia. Ele entendeu que aquela menina era parte de sua própria alma, a lembrança viva do amor e da esperança que o sustentavam. Um dia, durante uma parada para descansar, ele recebeu uma ligação da filha: "Pai, eu queria que você viesse me visitar na universidade. Vai ser difícil, mas vou tentar. Eu sei que vai. Você sempre encontra um jeito." Essa conversa aqueceu seu coração. Sentiu que a estrada, por mais longa que fosse, também podia ser feita de encontros, de laços que permanecem mesmo à distância. Mas a viagem pela nova rota não foi isenta de dificuldades. Em um trecho estreito, o caminhão atolou na lama após uma chuva forte. Ele tentou por horas, mas só conseguiu sair com a ajuda de um grupo de caminhoneiros locais, que receberam com hospitalidade e compartilharam suas próprias histórias. Essa experiência o ensinou que, mesmo na solidão da estrada, há momentos em que é necessário aceitar ajuda, reconhecer que não se está sozinho. Ao retornar para casa, ele encontrou a filha ansiosa, pronta para partir para a universidade. A despedida foi doce e dolorosa. Abraçaram-se demoradamente, prometendo manter o contato e nunca esquecer as raízes que os uniam. O caminhoneiro sentiu uma mistura de orgulho e vazio. Sabia que a estrada agora era também dela, mesmo que não estivesse mais ali. Os dias seguintes foram dedicados à reflexão. Ele percebeu que sua jornada não era apenas física, mas sobretudo emocional.
Precisava aprender a equilibrar sua paixão pela estrada com o desejo de construir um lar, um lugar seguro para si e para quem amava. Decidiu, então, aceitar o convite do velho amigo e assumir a nova rota. Mas desta vez, com um propósito diferente, não apenas viajar, mas criar conexões, deixar marcas, viver a estrada como parte da vida e não como fuga dela. Numa manhã clara, com o caminhão carregado, o coração cheio de esperança, o caminhoneiro partiu mais uma vez. Sabia que a estrada ainda teria seus desafios, mas agora estava preparado. Afinal, tinha descoberto que o que realmente importava não era o destino, mas a jornada e os laços que se fortalecem ao longo dela. A nova rota se desenrolava à frente, sinuosa e desafiadora, como a vida que o caminhoneiro agora decidirá abraçar de coração aberto. O vento batia no rosto e trazia consigo a lembrança das histórias que ouvirá nos últimos dias, histórias de pessoas simples, fortes, apaixonadas, que tinham na estrada mais do que um caminho, tinham um legado. Logo nas primeiras horas da manhã, enquanto cruzava um trecho ladeado por campos verdejantes e casas coloridas, ele percebeu algo diferente em si mesmo. A ansiedade pela jornada parecia misturada a uma calma recém-descoberta. Não estava mais apenas correndo atrás do que deixará para trás. Estava construindo, passo a passo, um novo capítulo. Em uma pequena cidade à beira da estrada, o caminhoneiro fez uma parada para abastecer e descansar. Ao entrar no bar local, foi recebido com sorrisos acolhedores e logo começou a conversar com os moradores. Eles lhe contaram sobre a tradição das festas juninas, dos festejos locais, das músicas e danças que aqueciam o coração mesmo nos dias mais frios. Esse contato com a cultura do interior o tocou profundamente. Lembrou-se de sua infância e das histórias que a menina lhe contará, de suas raízes e da importância de preservar a memória viva dos lugares por onde passava. Enquanto isso, o caminhão rumava por trechos difíceis, estradas esburacadas, desvios inesperados e pontes antigas que exigiam cuidado redobrado. Cada obstáculo era uma prova não apenas da máquina, mas da paciência e habilidade do caminhoneiro. Ele sabia que a cada quilômetro vencido, conquistava algo maior, confiança em si mesmo, na estrada, na vida que começava a construir. A vitória, no entanto, não vinha sem sacrifícios. Muitas vezes, ele precisou abrir mão do conforto, do descanso, para garantir que sua jornada continuasse. Numa dessas noites, enquanto acampava perto de um rio sereno, o caminhoneiro recebeu uma mensagem inesperada da filha. Ela contava sobre seus primeiros dias na universidade, as dificuldades e as novas amizades. O texto era carregado de emoção e esperança. Sentado à beira da fogueira, ele sentiu o calor daquelas palavras atravessarem a distância e o encherem de força para seguir em frente. Porém, a estrada nem sempre foi gentil. Em um trecho, onde o asfalto desaparecia e a lama tomava conta, o caminhoneiro viu seu caminhão escorregar e quase perder o controle. Por pouco, não ficou preso ali. Com o esforço e a ajuda de caminhoneiros que passavam, ele conseguiu retomar o caminho. Esse episódio foi um lembrete claro de que, mesmo com planejamento, imprevistos acontecem e é preciso estar preparado para enfrentá-los. Enquanto a viagem seguia, ele encontrou uma senhora que vendia artesanato feito à mão. Seus olhos brilhavam ao contar histórias do lugar e da importância de manter viva a tradição. Ela presenteou o caminhoneiro com um pequeno amuleto, símbolo de proteção e perseverança. O caminhoneiro guardou o amuleto no painel do caminhão, sentindo que aquele gesto carregava mais significado do que parecia. Em um momento de descanso, o caminhoneiro parou para refletir sobre as palavras da menina que encontrara tempos atrás. Ela falava de esperança, de coragem e da importância de ouvir a própria voz, mesmo quando o mundo parecia silencioso. Essas lembranças se misturavam aos desafios e conquistas da jornada, formando um mosaico que o impulsionava a seguir. Nos encontros com outros caminhoneiros, ele ouviu histórias de superação, de saudade e de sonhos. Percebeu que, apesar das diferenças, todos compartilhavam o mesmo desejo: encontrar seu lugar no mundo e construir uma história digna de ser lembrada. Essas conversas, feitas em postos de gasolina e restaurantes simples, fortaleceram seu espírito e o fizeram sentir parte de algo maior. Com o tempo, o caminhoneiro começou a anotar suas experiências num caderno velho que sempre levava consigo. Escrever tornou-se uma forma de organizar pensamentos, de transformar emoções em palavras.
Ele sabia que aquela coleção de relatos poderia ajudar outras pessoas, talvez até sua filha, a compreender que a vida é feita de jornadas, encontros e despedidas. A cada dia, a estrada mostrava seu rosto diferente, ora tranquila, com o sol brilhando forte, ora tempestuosa, com chuva se pareciam lavar não só o asfalto, mas as dúvidas e medos que insistiam em voltar. Mas o caminhoneiro aprendeu a respeitar esses ciclos, a entender que a vida, assim como a estrada, é feita de fases e que cada uma delas tem seu propósito. Quando finalmente chegou a um pequeno povoado conhecido por suas festas e tradições, ele decidiu parar para participar das celebrações. Ali, entre músicas, comidas típicas e sorrisos, sentiu que sua jornada encontrava um novo significado. Não era apenas sobre percorrer quilômetros, mas sobre se conectar com as pessoas, com as histórias, com o que realmente importa: o amor, a esperança e a coragem para recomeçar. O sol começava a se pôr quando o caminhoneiro estacionou seu caminhão ao lado de uma estrada cercada por montanhas que pareciam tocar o céu. A luz dourada tingia o horizonte, criando um cenário que, por um instante, o fez esquecer das dificuldades enfrentadas até ali. Respirou fundo, sentindo o ar puro e fresco invadir seus pulmões, renovando sua vontade de seguir em frente. Havia algo naquele lugar que o tocava de maneira especial. Talvez fosse a lembrança da menina que ele encontrara na BR-139, ou talvez fosse a própria estrada que, com seus altos e baixos, começava a revelar a ele um novo significado. Durante a manhã, o caminhoneiro decidiu visitar a vila próxima, um lugar pequeno, mas com uma energia que o fez sentir em casa. Lá, conheceu um grupo de pessoas que viviam da agricultura e do artesanato, preservando tradições antigas transmitidas por gerações. Ele ficou encantado com a simplicidade e a beleza daquele modo de vida. Uma senhora, dona de uma pequena feira, ofereceu-lhe um doce típico da região, feito com ingredientes locais. O sabor doce e levemente ácido trouxe à tona memórias de sua infância e o reconectou com suas raízes. Enquanto caminhava pela vila, o caminhoneiro percebeu que havia algo a mais naquela comunidade. As pessoas tinham um vínculo forte umas com as outras, uma rede de apoio que parecia faltar em outros lugares por onde passará. Ele refletiu sobre sua própria jornada e sobre a importância de construir relações verdadeiras, mesmo que as despedidas sejam inevitáveis. Naquela tarde, enquanto ajeitava o caminhão para a próxima etapa da viagem, o caminhoneiro recebeu uma ligação inesperada. Era a filha, ansiosa para contar as novidades da universidade. Ela falava sobre o desafio dos estudos, as amizades que começava a formar e o desejo de voltar para casa nas próximas férias. Ouvir sua voz trouxe um conforto imenso. Apesar da distância, sentiu que estavam mais conectados do que nunca. Nos dias seguintes, a estrada o levou por regiões ainda desconhecidas, algumas com paisagens deslumbrantes, outras com obstáculos que testavam sua resistência e habilidade. Em um trecho de serra, uma neblina densa dificultou a visão, e ele precisou agir com cautela para evitar um acidente. A tensão daquele momento o fez perceber o quanto era importante estar atento não só à estrada, mas a si mesmo, ao seu cansaço, à sua concentração, às suas emoções. Em um desses momentos de pausa, o caminhoneiro encontrou um jovem que havia perdido a direção e precisava de ajuda para encontrar o caminho de volta para a cidade. Eles conversaram longamente, compartilhando histórias e sonhos. O jovem, com seus olhos cheios de esperança, lembrou-lhe de si mesmo em outra época, cheio de dúvidas e desejos. Ajudá-lo foi um ato de generosidade que o fez sentir-se renovado. Durante a noite, acampado sob um céu estrelado, o caminhoneiro escreveu em seu caderno as experiências do dia. Cada palavra era uma maneira de ordenar os pensamentos e transformar o que sentia em algo palpável. Ele sabia que essas anotações não seriam apenas para ele, mas para quem um dia precisasse de um guia, de uma palavra amiga no meio da estrada da vida. Mas nem tudo era tranquilidade. Em um trecho longo e isolado, uma falha no caminhão o fez parar. Ele sentiu o peso da solidão naquele momento, quando a única companhia era o silêncio e a vastidão ao redor. Apesar do receio, usou as ferramentas e os conhecimentos que adquirira ao longo dos anos para consertar o problema. Foi um processo lento e cansativo, mas o sucesso da tarefa trouxe um orgulho profundo. Enquanto ele se dedicava ao conserto, lembrou-se das palavras da menina perdida na BR-139, que a força verdadeira vem de dentro, da coragem para enfrentar o desconhecido sem perder a esperança.
Aquele momento foi um rito de passagem, um símbolo de que, apesar dos obstáculos, ele estava preparado para continuar. Ao retomar a viagem, o caminhoneiro sentiu-se mais leve. A estrada parecia menos árdua e a companhia da memória da menina, da filha e das pessoas que cruzaram seu caminho tornava tudo mais significativo. Ele entendeu que cada quilômetro percorrido não era apenas uma conquista, mas um aprendizado, uma construção de um legado pessoal. Em uma pequena cidade próxima ao final da rota, o caminhoneiro decidiu fazer uma última parada antes de retornar para casa. Ali, participou de uma festa local, onde a música e a dança uniam gerações em uma celebração da vida. Sentado ao lado da filha, que havia vindo visitá-lo para as férias, ele percebeu que, apesar dos desafios, a jornada estava sendo um sucesso, não pela distância percorrida, mas pelo crescimento e pelas conexões feitas. O sol iluminava timidamente o começo do dia enquanto o caminhoneiro acordava no pequeno quarto que alugara na cidade onde havia passado os últimos dias. Lá fora, o movimento da manhã já começava, com pessoas apressadas rumo aos seus compromissos, sua rotina simples que dava vida àquele lugar. Mas para ele, aquele dia representava muito mais do que mais uma parada. Era o ponto final de uma jornada que, na verdade, era um recomeço. Durante meses, ele havia vivido momentos que jamais esqueceria. Desde o instante em que encontrou a menina perdida na BR-139, carregando segredos pesados, até as noites solitárias sob as estrelas, as conversas calorosas com moradores das pequenas cidades, o frio na barriga diante dos desafios na estrada e a conexão profunda com a filha, tudo que viveu o transformará de maneira irreversível. Naquela manhã, ao preparar o caminhão para a última etapa, sentiu um misto de nostalgia e gratidão. A estrada sempre fora seu refúgio, seu sustento e seu desafio. Mas agora ele sabia que ela era também um lugar de reencontro, consigo mesmo e com aqueles que amava. Enquanto ajeitava os equipamentos, lembrou-se do amuleto que ganhará da artesã na vila distante. Pegou do painel e o segurou com carinho, um símbolo da proteção e da força que a estrada lhe oferecerá. Antes de partir, recebeu a visita de um velho amigo, um caminhoneiro que acompanhará boa parte de sua trajetória. Os dois conversaram demoradamente, compartilhando histórias e sonhos. O amigo falou sobre a importância de valorizar cada momento e de nunca perder a capacidade de se emocionar. A estrada é nossa casa, mas o coração é onde a gente realmente mora, disse ele, com um sorriso. Essa frase ficou gravada na mente do caminhoneiro enquanto ligava o motor e sentia a vibração do caminhão sob seus pés. A viagem foi tranquila, mas cheia de pequenos detalhes que fizeram sentir vivo. O cheiro do mato recém-chuvoso, o som dos pássaros anunciando o amanhecer, o toque suave do vento que entrava pela janela do caminhão. Cada sentido parecia ampliado, como se ele enxergasse o mundo com outros olhos. Durante o trajeto, passou por várias cidades onde havia deixado marcas e amigos. Em cada parada, era recebido com sorrisos, abraços e histórias compartilhadas. A sensação de pertencimento crescia a cada quilômetro. Ao chegar em casa, a casa simples que tanto amava, foi recebido pela filha que o esperava no portão com um sorriso largo e um abraço apertado. Eles não precisaram dizer nada naquele momento, o reencontro falava por si só. Nos dias que se seguiram, o caminhoneiro percebeu o quanto havia mudado. A estrada o ensinara a ser paciente, a confiar no fluxo da vida e a valorizar as pequenas vitórias, mesmo aquelas que pareciam invisíveis para os outros. Uma tarde, enquanto conversavam na varanda, a filha comentou: "Pai, acho que você encontrou mais do que só um caminho novo. Você encontrou uma parte de você que estava esquecida." Ele sorriu, emocionado, e respondeu: "E foi na estrada, naquele trecho onde tudo parecia perdido, que percebi que não estou sozinho." A menina que encontrara tempos atrás, que ele via em sonhos e lembranças, parecia agora ser um símbolo da esperança que o guiava. Ele entendeu que aquela figura não era apenas uma criança perdida, mas a representação de sua própria coragem. A coragem de enfrentar o desconhecido, de acolher o medo e transformar a dor em força. O caminhoneiro decidiu, então, compartilhar suas histórias com outras pessoas. Começou a organizar encontros nos pequenos postos de estrada, onde contava suas experiências e ouvia as dos outros. Criou um espaço onde caminhoneiros e moradores locais pudessem se encontrar, trocar palavras, criar laços. Esse projeto trouxe a ele uma nova missão. Não era só percorrer a estrada, mas fazer dela um caminho de união e solidariedade.
Nos meses seguintes, a casa foi ganhando vida com as visitas de amigos, a alegria da filha e a esperança renovada do caminhoneiro. Ele entendeu que a estrada, embora longa e cheia de desafios, era também um convite para crescer e se abrir para o mundo. Em uma manhã clara, ele foi até o ponto exato da BR-139, onde encontrara a menina perdida. Parou o caminhão, olhou para a estrada que se estendia à sua frente e sentiu uma paz profunda. Ali, naquele instante, ele compreendeu que a estrada nunca termina, ela apenas se transforma, assim como a vida. O caminhoneiro voltou para o caminhão, com o coração leve e o olhar firme. Agora sabia que podia enfrentar qualquer desafio, porque carregava dentro de si a força da esperança, do amor e da conexão. Com um sorriso, ele ligou o motor e seguiu viagem, sabendo que, onde quer que a estrada o levasse, ele jamais estaria sozinho. Fim. Chegou até aqui? Então comenta segredos, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.